Vamos à nossa aula de hoje. Aula de número 97, os conflitos das novas gerações da igreja. Cada geração tem o seu próprio conflito. Nós temos o nosso, eles também tinham os deles. E nesse mundo que a gente vive, que está em constante mudança, a gente precisa começar a perceber as necessidades que temos de tomar as decisões corretas para a igreja, ou até mesmo dar alguma orientação para a igreja, debaixo, obviamente, da comunhão com o Espírito Santo, observando os exemplos que já foram deixados para nós pelos nossos pais na fé, para podermos tomar as decisões corretas para o tempo em que nós vivemos. Um exemplo claro para a nossa geração é a questão da ecologia. Não tem nada na Bíblia acerca do assunto. Sim, nós podemos adaptar textos, dizer que Deus nos criou num jardim, a relação que o ser humano tem com o planeta, porque o homem veio do pó da terra, enfim, podemos usar isso, mas isso nós usaríamos como alegoria. Por quê? Porque este não era um problema nos tempos bíblicos, não se pensava sobre isso. Portanto, a igreja nos dias de hoje precisa pensar e dar respostas e propostas com relação à ecologia, por exemplo, que é um assunto dos nossos dias. Esse é somente um dos exemplos que eu quero dizer para explicar a minha frase: cada geração traz consigo seus próprios conflitos. Nós temos os nossos também. Hoje eu vou fazer uma pequena introdução às cartas pastorais. As cartas pastorais são aquelas chamadas cartas que foram direcionadas a uma pessoa pelo próprio Paulo, como a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Nas próximas aulas é muito provável que eu trabalhe mais a questão pastoral dessas cartas e pessoal dessas cartas, tirando delas grandes lições práticas e gostosas para o nosso coração e para a nossa vida. No entanto, hoje, eu pretendo nessa introdução situá-la nesse momento desta aula, nessa aula, desse momento, desse nosso grande estudo, eu preciso nos situar usando aquilo que nós chamamos de análise histórico-crítico do texto. O que é uma análise histórico-crítico do texto? Nós vamos examinar esse texto inicialmente dentro do seu contexto histórico, com as problemáticas daquele tempo, para então conseguirmos compreender o texto. Porque se nós não tivermos este embasamento, nós vamos achar estranho algumas expressões que aparecem nesse texto. Então, vamos compreender melhor essa questão do problema histórico-crítico dentro das cartas pastorais. Existem duas grandes interpretações com relação a esses textos das chamadas cartas pastorais, e eu quero propor uma terceira. A primeira seria que é muito aceita hoje em dia, que esses textos são textos chamados assim deuteropaulinos. Ou seja, deutero é texto tardio, né? Igual Deuteronômio, a lei tardia, a segunda lei, a lei que foi dada depois. Deuteropaulino, depois de Paulo. Ou seja, muitas pessoas argumentam que há um conjunto de textos que são sim baseados no que Paulo diria, só que Paulo, já tendo passado, já estado morto, seus discípulos teriam escrito aquilo em nome de Paulo. O que não é errado. Nos nossos dias a gente pode achar isso estranho, mas não tem nada de errado com aquele tempo, porque isso era uma honra, porque você estava valorizando os ensinos dos seus mestres no passado, não os deixando cair no esquecimento. São chamados de textos deuteropaulinos os textos da carta de Efésios, de Colossenses, de 2 Tessalonicenses, essas três na segunda geração da igreja, ou seja, logo depois ali da destruição de Jerusalém, muito próximo da década de 80 do primeiro século. E estas cartas, como 1 e 2 Timóteo e Tito, são colocadas já num período bem posterior, depois do ano 100, 115 mais ou menos, como sendo textos já da terceira geração da igreja. As chamadas cartas autênticas, elas são aquelas que são chamadas assim por terem sido claramente escritas por Paulo em vida. São elas carta aos Romanos,
Primeira aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que vocês sabem são na verdade 4 cartas ali, nós já estudamos isso aqui entre nós, a carta de Gálatas e a carta de Filipenses, que também é uma coletânea de vários bilhetes de Paulo, e 1 Tessalonicenses e também Filemão. Quando se qualifica um grupo de cartas como deuteropaulinas, ela não está colocando de maneira alguma em dúvida se esse texto é ou não um texto inspirado. Não é isso que está se colocando em dúvida. Mas ajuda a compreender melhor o momento histórico que a igreja estava vivendo naquele tempo em que essa carta é criada, não é? No momento em que essa carta é gerada. Tem alguns argumentos que eu queria relacioná-los aqui para vocês. Primeiro argumento, daqueles que acham que essas cartas pastorais, agora estou me detendo das cartas pastorais, né? A 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito. Eles argumentam que essas cartas são posteriores a Paulo por algumas razões. Primeiro, Paulo falava demais sobre a cruz de Cristo nas suas chamadas cartas autênticas. E já nessas cartas pastorais não se fala da cruz. E fala muito de um detalhezinho que seria a sã doutrina, coisa que não aparece nas cartas chamadas cartas autênticas. Outro detalhe também são algumas palavras-chave que Paulo usava com frequência e que não aparecem nessas cartas. Olha só, Paulo cita muito justificação, povo, graça, liberdade, gloriar-se, pecado, cruz. Até o amor, por exemplo, Paulo dá uma ênfase sobre o amor como sendo a maior de todas as virtudes. Já nessas cartas pastorais, o amor é citado no meio de tantas outras virtudes. Mais um detalhezinho, 306 palavras gregas usadas nos textos originais não aparecem nas cartas autênticas, só aparecem nessas cartas pastorais, mostrando que o vocabulário de quem escreveu era diferente daquele autor das primeiras cartas. E também o contrário, algumas palavras-chave que aparecem muito nessas cartas pastorais não aparecem nas cartas de Paulo chamadas cartas autênticas, ou seja, piedade, sã doutrina, boa consciência, sabedoria, salvador, epifania, boas obras, e todas essas palavras aparecem por lá. Muito bem. Nós vamos abordar melhor aqui outros assuntos aqui nessa aula, como por exemplo, situações históricas que os irmãos, a igreja está vivendo, tanto que vem os conselhos que vêm nessas cartas, né? Porque tem uma situação de uma adaptação a um momento que o mundo da época estava vivendo. Tem a questão da cultura patriarcal, um posicionamento mais moderado, diferente de Paulo, inclusive diferente de Jesus, com relação às mulheres, com relação aos escravos, um comportamento mais prudente com relação ao império, não tão agressivo como era tanto os relatos dos evangelhos, né? Como são, por exemplo, como é, por exemplo, na carta de Apocalipse, né? Naquele texto de Apocalipse, que tem uma denúncia muito clara contra os opressores, que não aparece nessas cartas, e também os primeiros sinais de institucionalização e hierarquização na administração da igreja. A organização da igreja começa a se parecer um pouquinho mais com aquela igreja da era patrística, a era chamada dos pais da igreja, a era do 2º, 3º, principalmente 4º século. Começa a dar os primeiros sinaizinhos ali. Tudo isso são argumentos para mostrar que essas cartas são uma carta posterior, ou seja, escritas depois do ano 100, mais ou menos. Por outro lado, existem argumentos de irmãos que colocam a datação dessas cartas pastorais, colocando-as como sendo cartas autênticas, ou seja, cartas escritas por Paulo em vida. Por algumas razões, argumentos fortes também, como por exemplo, o caráter pessoal das cartas. Ela tem muita pessoalidade. Paulo chega para Timóteo e fala, olha, você tem constantes problemas aí no seu estômago, toma um pouco de vinho para resolver isso, não beba água somente. Então você vê alguns detalhes que seriam desnecessários até mesmo para serem colocados numa carta que seria uma carta circular. Então parece ter sido realmente muito pessoal. Então de Paulo mesmo para Timóteo, é tratado Timóteo como sendo um cara novo ainda,
Então, o que mostra uma datação muito mais antiga da carta. Ele dá alguns detalhes, sabe assim, por exemplo, mandei o Tito para Dalmácia, eu deixei o Trófimo doente lá em Mileto. Tudo isso você nota e lembra um pouquinho aquele jeitão do Paulo escrever, naquele bilhete que foi anexado na carta aos Romanos. Sabe um bilhete para a igreja de Éfeso que foi anexado na carta aos Romanos, que é Romanos 16? Nós já estudamos isso em aulas passadas. Isso tudo serve como argumento, dizendo, não, é Paulo mesmo escrevendo, porque olha o jeitão dele aqui escrever nesses detalhes. É verdade, tem realmente isso de Paulo. E tem mais também. Alguns argumentam o fato da versatilidade de Paulo. Paulo era um cara que sabia se comportar de diversas maneiras. Ele tinha uma linguagem para judeu, ele tinha uma linguagem para grego, e de repente essa linguagem dele é diferente das cartas. Por que não também Paulo mais velho ter um outro vocabulário e outras ênfases? Não preciso ir longe. Se eu pegar pregações minhas mesmo, de 15 anos atrás ou 20 anos atrás, eu vou ver ênfases diferentes e até linguagem diferente, até forma de pregar diferente. Por que não com Paulo também? Portanto, completamente válido esse argumento. Nota aqui então, nós temos um grupo dizendo aqui com bons argumentos de que essas cartas são cartas posteriores a Paulo, e nós temos um outro grupo de teólogos e biblistas com bons argumentos também, dizendo que essas cartas são autênticas de Paulo, que Paulo escreveu lá atrás, quando ele ainda estava em vida. Pois bem, eu quero fazer uma argumentação equilibrada dessas duas posturas. Se vocês me permitam, essa argumentação é minha, é pessoal, é assim que vejo. Não porque eu considere qualquer uma dessas anteriores fora do prumo, não é a isso que eu estou chamando de equilibrada. Na verdade, eu estou fazendo uma intersecção entre essas duas posturas, porque eu vejo lógica nessas duas posturas. O que eu acredito são que essas cartas de 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Tito também, sejam sim uma coletânea de textos autênticos de Paulo, que Paulo de fato deve ter trocado não um, mas diversos bilhetes com esses irmãos. Eu chamo de bilhetes por dizer pequenas cartas, como é o caso da carta aos Filipenses, não é? E que, no caso da carta aos Filipenses, totalmente costurada ali depois, mas não me pareceu ter nenhum acréscimo nela. Neste caso aqui, com algumas pequenas inserções de assuntos para o seu próprio tempo. Ou seja, discípulos de Paulo, pegando esses vários bilhetes, colocando ali a ideia do que Paulo falaria para eles naquele tempo. Sendo assim, esses textos, para mim, eles se tornam ainda mais ricos no sentido de informação e direção. Por uma razão, nós temos ali textos originais de Paulo, só que transportados no tempo e sendo depois com novos argumentos de irmãos que andavam com Paulo, colocando ali algumas decisões, vamos chamar assim, da igreja para aquelas décadas posteriores. Veja bem, Paulo havia sido morto lá na década de 60 do 1º século. E essas cartas começam a circular no 2º século já, muitos anos depois. Nós estamos falando aí de 50 anos depois, ou 55 anos depois, quase 60 anos depois. Então, os irmãos inseriram determinados temas e assuntos que nós vamos abordar aqui, que revelam a situação da igreja naquela época. A situação da igreja naquela época era uma situação que lembra essas aulas passadas que nós tivemos, como, por exemplo, na aula que nós estudamos, tanto de Judas quanto de 2 Pedro, quando nós estudamos um pouquinho do gnosticismo penetrando na igreja, alguns ensinos que deturpavam bastante a vida da igreja. É citado até mesmo aqui nas cartas, né, essas cartas pastorais, como gente proibindo o casamento, proibindo determinados tipos de alimentos. Pedro e Judas, por exemplo, citam muito esses falsos líderes como introduzindo na igreja costumes diferentes, com interesse em dinheiro, alguns deles com uma vida e um caráter completamente desaprovado. Enfim, por que essas pessoas conseguiam tanto espaço no meio da igreja? Porque a igreja ela era muito comunitária.
Havia espaço para todo mundo. Você nota isso até lá nas cartas de Paulo, como por exemplo na carta aos Coríntios, que ele fala, quando vos reunis como igreja, um tem doutrina, né, ensino, o outro tem profecia, o outro tem línguas, aquele interpretação, aquele tem um canto, e todo mundo poderia participar, todo mundo poderia fazer alguma coisa. Então, quando chega nesse segundo século, os irmãos percebem, não pode ser mais assim. Nós precisamos ter uma liderança no meio da igreja que determine melhor o que pode e o que não pode. Tem, inclusive, alguns líderes falaram, tem que fazê-los calar. Eles não podem falar, não pode dar palavra para esse povo. Quando você lê as cartas de João, que nós ainda não estudamos aqui, você vê ele claramente dizendo, olha, tem que isolar esse pessoal da igreja, tem que expulsá-los até do meio da igreja, porque eles estão deturpando e desviando muita gente do meio da igreja. Esse é um outro momento da vida da igreja. Então esses discípulos de Paulo falam, o que Paulo recomendaria aqui para nós? Então eles colocam algumas direções que eles percebem que são importantes para a igreja nesse tempo. Então, é um momento de, ponto 2 da nossa aula, de atualização, de organização e de equilíbrio. Então, atualização, onde vamos pegar o que Paulo ensinou e trazer para os nossos dias. Precisamos discutir, seria assim, se nós fôssemos os líderes da igreja naquele tempo, precisamos discutir assuntos da nossa época aqui que precisamos resolver. Como é que vamos resolver isso? Como é que os nossos pais, ou como é que Paulo resolveu isso no tempo dele? Assuntos que Jesus não tinha tratado, não é? Assuntos que vieram a aparecer lá na época de Paulo. Como é que ele tratou isso? Então, como é que ele trataria nos nossos dias? Isso é uma atualização. Organização, no sentido de que a igreja, aquela organização que Paulo criou, completamente comunitária, onde todo mundo poderia participar do culto, virou bagunça. E Paulo mesmo tentou colocar ordem nisso, lá em Coríntios 14, ele fala, fala somente 1, 2, quando muito 3. Então, Paulo estava começando a limitar, já organizar algumas coisas. Nesse momento aqui, você vê, não, fulano não vai falar, fulano não vai falar, é assim que se faz, é isso que tem que ser ensinado. Você percebe uma certa estruturação no meio da igreja. Sim, isso mais adiante gerou rigidez e hierarquia, uma hierarquia piramidal no meio da igreja, começa a ser a base para aquela igreja que você vem conhecer na Idade Média, não é? Com sua organização de bispos e tudo mais. Mas para aquele tempo era necessário isso para poder organizar melhor. E equilíbrio. Uma maneira de equilibrar esses conflitos todos que estavam acontecendo na igreja com os ensinos do passado, trazendo novamente a igreja a uma postura de equilíbrio com relação até mesmo ao problema que eles vinham passando. Eles vinham passando um problema sério de perseguição. Deixa eu te situar mais um pouquinho aqui agora. Você vai notar mais adiante algumas posturas dessa igreja um pouco mais moderadas, comparadas, por exemplo, ao texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse mostrava a igreja resistindo ao império, enfrentando o império e o império massacrando a igreja. E nesse período aqui agora, já é um período em que a igreja está fazendo o seguinte, olha, vamos evitar algumas coisas que estão entrando em conflito com o império? A gente evita e pronto, a gente não tem perseguição, a gente diminui esse conflito de perseguição sobre a igreja. Você vai notar isso nos textos que nós vamos ler. Para entender isso e para a gente entender essa autoridade que os líderes da igreja tinham para poder fazer essas modificações, eu preciso voltar em aulas passadas nossas e ir recapitulando alguns ensinos que nós já tivemos aqui. Por isso que eu estou falando que isso aqui é uma introdução às cartas, essas 3 cartas que vamos estudar ainda nas próximas aulas. Para entender isso, eu quero voltar lá nos tempos de Jesus e compreender a questão de 2 expressões importantes da gente saber. A expressão jugo, o que é que Jesus queria dizer? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Meu jugo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E também entender o que eram as chaves do reino dos céus. Essas 2 expressões Jesus tira de dentro do judaísmo. Não esqueça você que Jesus também era um rabino judeu, dentro do judaísmo, que ele ensinava segundo as normas judaicas de seu tempo. Para entender isso, vamos voltar lá na época de Jesus.
Um rabino, ele não escreve a lei, ele interpreta a lei já está escrita. Mas cada rabino tem a sua própria interpretação da lei. Que interpretação é essa? A interpretação do pode ou não pode, ou até mesmo de dar algum detalhezinho. Por exemplo, não pode trabalhar no sábado. Mas o que é não trabalhar no sábado? Né? Por exemplo, algumas pessoas diziam assim, você não pode fazer caminhadas longas no sábado. Tinha rabino, por exemplo, que dizia que você poderia caminhar até 3 quilômetros no sábado. Outro rabino dizia, não, você só pode caminhar 1 quilômetro no sábado. Ou seja, 1 quilômetro a partir de onde? E se eu estiver num outro lugar? Não, é 1 quilômetro a partir de onde você estiver hospedado. Onde você se hospedou de sexta para o sábado, lembrando que o sábado começa na sexta-feira às 18 horas nossa, né? E termina no sábado às 18 horas, esse é o período todo do sábado. Então, esta pessoa, a partir daquele momento onde ela está hospedada, ela não pode andar 1 quilômetro além daquilo. Alguns, então, burlavam esse detalhe, levando pertences deles no dia anterior para uma casa que ficava a 1 quilômetro daquele lugar. Sendo assim, eles saíam de um lugar que tinha seus pertences e até um outro lugar que também tinha seus pertences, então ele poderia andar mais 1 quilômetro além dali. Você vê como é que eram as coisas. Então, tomar o jugo de um rabino era se submeter à interpretação que aquele rabino fazia da lei. Dessa maneira, quando o discípulo desobedecia, ele descumpriu a lei, né? Ele aboliu a lei. Quando esse discípulo fazia certo, fazia como o rabino tinha orientado, então esse discípulo cumpriu a lei, não é? Os rabinos, eles tinham a autoridade para se tornar rabino quando acontecia o seguinte: os rabinos se reuniam para julgar um novo rabino, para ver se ele cumpria ou se ele abolia a lei. Então, para um rabino ter autoridade, ele precisaria de 2 testemunhas, ou seja, de 2 rabinos que aprovassem que ele poderia, a partir de então, ganhar autoridade. Esse rabino que recebia essa autoridade ganhava o chamado as chaves do reino, ou seja, as chaves de interpretação das coisas do reino. Dessa maneira, ele poderia ligar e desligar, né, no céu e na terra, ou seja, interpretar os textos da Torá. Era essa a sensação, era essa a explicação. Tanto que os rabinos ali, eles perguntam para Jesus, né, com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus responde assim para eles, com que autoridade João fazia? João era de Deus ou era dos homens? O pessoal pensou, bom, se a gente fala que era dos homens, o povo aqui todo que ouvia João vão criticar demais a gente aqui. Se a gente fala que a autoridade de João Batista era de Deus, então Jesus vai perguntar, então por que vocês não seguiram o que ele falou? Então eles falaram, nós não sabemos. Eu falou, então também não vou falar qual é a minha autoridade. Mas na verdade a autoridade de Jesus foi confirmada pela palavra do João Batista e pela palavra do próprio Deus que dos céus disse, esse aí é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Como diz lá no Monte da Transfiguração, ou no batismo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 11 diz assim no versículo 28 ao 30, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se você pegar o contexto, você vai ver que Jesus está falando dos cansados e sobrecarregados, desse monte de regrinha dos rabinos. Ele falou, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus então estava mostrando como ele tornava mais leve a vida das pessoas e não mais pesada como os rabinos faziam, acrescentando tantas outras leis e regras em cima dos mandamentos deixados na Torá, na Bíblia Sagrada, no Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. No Sermão da Montanha, quando ele fala ali, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, ele não estava corrigindo a lei, ele estava corrigindo a interpretação que as pessoas falavam da lei. Tanto que ele falou, vocês ouviram, ele não disse vocês leram. Ele não está corrigindo a letra do que Deus havia dito, ele estava corrigindo a interpretação que o povo dava para aquilo. Então, esse é
esse é o jugo de Jesus. Então Jesus está falando, é leve, é suave, eu trato diferente alguns assuntos. Então a igreja, quando ela nasce dentro de uma nação judaica, com convertidos vindos do judaísmo, né? Todos os discípulos de Jesus, as pessoas se converteram, por exemplo, ali no Pentecostes, eram todos judeus, ou judeus que se tornaram judeus, né? Estrangeiros que se tornaram judeus, né? Simpatizantes, né? Então, eles começaram a achar que para tomar o jugo de Jesus, você teria que tomar também o jugo de Moisés. Ou seja, a prática completa da lei primeiro, antes de receber a graça de Jesus. Isso incluía ter que se circuncidar. Então, à medida que o evangelho foi se espalhando, muitas pessoas começaram a entrar em conflito com isso. Pessoas que não tinham a mínima ideia do que era o judaísmo, queriam a experiência de Jesus como Messias, mas algumas pessoas que haviam sido fariseus e convertidos ao evangelho falavam, não, mas tem que seguir primeiro Moisés para depois seguir Jesus. E aí esse conflito é trazido por um concílio na igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15 trata disso o tempo todo. Tem uma aula nossa só com esse nome, Concílio de Jerusalém, você pode estudá-lo. Lá em Atos 15, no versículo 10 e depois no versículo 19, os irmãos dizem assim, então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E aí adiante ele fala, portanto julgo, agora do verbo julgar, né? Não é julgo, que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Nesse concílio de Jerusalém, a gente vê que a igreja usou aquela autoridade que Jesus deu para a igreja usar as chaves do reino, para ela interpretar o caminhar da igreja para aquele tempo. Eles entenderam, você lembra? Proibindo ou permitindo, ou seja, ligando e desligando, né? Eles perceberam que não era mais um tempo de se impor costumes vindos de dentro do judaísmo como necessários agora, dentro da obra da cruz, dentro do evangelho. É o que Paulo defende na carta aos Gálatas. A circuncisão foi necessária até vir Jesus. Quando veio Jesus, porque o que a circuncisão fazia? A circuncisão identificava aquela pessoa como pessoa ligada a Deus. A circuncisão fazia com que aquela pessoa se tornasse agora, fizesse uma aliança com Deus. Paulo diz, para nós hoje, isso é feito no batismo. Então não precisa da circuncisão se eu tenho batismo. Porque no batismo eu faço essa aliança com Deus e a partir do batismo eu me torno parte do povo de Deus. Então não era mais necessário a circuncisão. Então, olha a palavra final daquele concílio em Atos 15, versículo 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eu acho demais essa frase. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, tanto eles assumindo que a liderança deles era importante, mas eles estão fazendo isso baseado numa impressão do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Olha só o que ele fala. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. É interessante que eu acabei não colocando o texto aqui para vocês, mas nos textos anteriores, que aqui já é a carta, né? No texto anterior, que eles estão, versículos antes, onde eles estão decidindo isso, eles falam que é essa decisão então. Por quê? Moisés é lido em todas as sinagogas, em todas as partes do mundo. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Em muitos outros lugares que nós vamos sair para pregar o evangelho, já tem sinagogas, já tem judeus. E se nós chegarmos lá e os próprios nossos discípulos, tanto que eles se julgavam judeus ainda, né? Se nós chegarmos lá e comendo comida que foi, sei lá, sacrificada a ídolos, ou comer comida que tenha sangue, uma carne mal passada ou algo parecido, né? Vai escandalizar demais. Então, gente, corta. Isso a gente corta,
para evitar conflito com os judeus. Nota que essa tônica de evitar conflitos, ela está o tempo todo em toda a história da igreja que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Na primeira, na segunda e na terceira geração da igreja. Aqui já na primeira geração da igreja, o conflito deles que eles estavam tentando evitar era com seus irmãos judeus, porque eles estavam dentro do judaísmo ainda. Então eles queriam evitar conflitos. Nós somos livres, mas não vamos fazer. Então ele evitava esse tipo de conflito. Agora, presta atenção que ele tem a proibição mesmo para o cristão de não comer carne sacrificada a ídolo ou algo parecido. É isso aqui. Então, eles entenderam que era assim que tinha que andar. Agora, anos depois, não muitos anos depois, Paulo está resolvendo um problema lá em Corinto. Corinto não estava nada ligado com a Judéia. Pouco contato tinha, no máximo, somente alguns judeus ou alguns comerciantes. Corinto era uma cidade grande, portuária, gente do mundo inteiro passava por lá para ir lá em direção a Roma. Era um porto importante, uma cidade rica, multicultural. Então, tem um detalhezinho. Dentro da Grécia, no caso ali da Caia, né? Todas as carnes, não existiam carnes não sacrificadas. Não existia alimentos não sacrificados aos ídolos. Todas eram. Eles sacrificavam assim, para eles tinham o Deus da plantação, o Deus que cuidava dos animais, sempre tinha um sacrifício. Você ia ficar sem comer se você não comesse carnes sacrificadas. Então, Paulo escreve ali da seguinte forma, 1 Coríntios 10, de 25 a 27. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Em outras palavras, assim, para você não ficar com grilo na cuca, então você, por favor, não pergunta então. Você tem problema, então não pergunta. Vai comendo. Aí ele explica, ele dá uma razão bíblica, citando o livro de Salmos. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Esse é um texto de Salmos. Ora, se é do Senhor, não é do ídolo. E aí ele fala, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado. Olha o que Paulo faz. Paulo se vê na autoridade de mudar a decisão que a igreja de Jerusalém disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por que razão? Porque era uma outra época, um outro momento, um outro local, uma outra situação. E eu concordo plenamente com os dois. E eu não vejo os dois errados. Desde que se coloque cada um, desculpa o termo aqui, cada um no seu quadrado, tá? Desde que coloque cada um dentro do seu escopo onde eles estão. Lá em Jerusalém, no meio de um monte de judeus, ou as igrejas da Judéia, as igrejas da Galileia, onde tem um monte de sinagoga, por favor, não comam carne de porco, não façam isso, não comam comida sacrificada, não comam comida com sangue, porque isso vai escandalizar todo mundo e, no caso lá de Jerusalém, eles ainda estavam inseridos dentro do judaísmo. Paulo agora está lá em Corinto, não está mais ligado com o judaísmo, a igreja feita só de gente vinda de outras religiões e tudo mais. Paulo falou completamente desnecessário esse mandamento. Então, pode comer de tudo, e ele dá um argumento, porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você vai encontrar também um argumento desse na carta que nós vamos estudar, na carta de Timóteo, por exemplo, quando ele fala, toda comida ela é santificada com ações de graça. Afinal de contas, aquilo não veio do demônio, não é? Não é porque alguém consagrou a um ídolo que aquilo está contaminado, porque aquele ídolo não existe. Olha só o argumento. Eu vou usar aqui o argumento de uma excelente teóloga que eu conheci na minha vida, chamada Dona Olinda, minha avó. Eu me lembro um tempo que nós estávamos, ela gostava muito de flores e tudo mais, e eu tinha a escola de piano, a minha primeira escola de piano, né, eu participei de algumas, a minha primeira escola de piano, eu era bem pequenininho, minha avó me levava para a escola, também eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu ia estudar piano e a gente atravessava o cemitério, né, da Cachoeirinha ali. Na verdade, contornava o cemitério por fora dele ali, né? Cemitério da Cachoeirinha, que era um lugar muito bonito, bem arborizado e tudo mais, mas que o pessoal usava muito para fazer ali sacrifícios e algumas oferendas ali naquele lugar.
E minha avó, uma vez passando, ela falou, essa flor, faz tempo que eu queria ter uma flor dessa aqui, jogada aqui, olha só, espremida no meio disso tudo. Minha avó foi lá, pegou a flor e levou para casa. Eu falei para ela, avó, é flor de macumba. Minha avó me explicou o seguinte, ela falou, olha, a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. A Bíblia diz, ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor, é o único. Se Ele é o único, não existe outros. Todos os outros são invenções humanas. Lá em Isaías diz que o homem vai, ele fala jocosamente isso, tirando um barato, ele fala, o homem vai lá na floresta, corta uma árvore, traz o tronco, corta metade dele, faz uma fogueira, um fogo para assar a sua comida e para fazer a sua comida, e a outra metade ele vai e esculpe um ídolo e se prostra diante dele. Então, é óbvio que ele está assim, tirando um barato disso, dizendo que é uma coisa vazia. No livro de Salmos fala, são obras das mãos humanas, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, e semelhantes a ele se fazem os que nele confiam. Ele fala, gente que faz isso é gente cega, é gente que não está percebendo que ele está adorando uma obra das mãos humanas. O nosso Deus não é representado em obras de mãos humanas alguma. Então, nesse sentido, se alguém chega assim e fala, não, mas tal alimento foi consagrado ao ídolo tal. Mas o ídolo tal não existe, gente. O consagrado ali só está na cabeça daqueles que acreditam aquilo. Paulo diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Esse alimento é de Deus, não é daquele ídolo. Com que autoridade você tem para pegar um alimento que é de Deus que gerou, que Deus que deu vida à terra para produzi-la, e dizer que isso pertence a um outro ídolo e não a nosso Deus? Por favor, né? Então é isso que Paulo está dizendo. Por isso que a Bíblia diz que todo alimento é santificado com ações de graça. Senhor, obrigado que o Senhor me deu isso. Amém. Pode comer à vontade. É o que diz aqui, que Paulo ensina. Então, essa é a base bíblica para nós afirmarmos que a igreja, ela tem autoridade que foi conferida por Jesus de acompanhar a história, de acompanhar o contexto social, o contexto cultural e dizer aos novos discípulos a que julgo eles devem se submeter nesse discipulado de Jesus. Nessa maneira nossa de seguir a Jesus, o que nós devemos fazer? Bom, eu dei essa introdução toda para nós entendermos os conflitos que essa terceira geração da igreja agora vai enfrentar. Terceira geração da igreja, entenda-se, de 97 do primeiro século em diante, mais ou menos, tá? Mais ou menos dali em diante. Vamos entender. Primeira coisa que eu vejo aqui é na questão política. A igreja tem uma outra maneira, percebe que elas tinham que lidar com o império de uma outra maneira. Vamos lá, vamos ver. Primeiramente, a igreja nunca foi partidária do império. Nunca. Nunca a igreja se envolveu com a política do império, nunca a igreja precisou de alguma coisa do império. Esse papo de que precisamos ter lá os nossos representantes, nunca isso teve no meio da igreja. O poder do império ele era visto como uma possessão demoníaca. Você entende isso? Tem duas mensagens que explicam bem isso. Eu vou recomendar as duas. Na aula 88, chamada Segunda Geração da Igreja, se você não estudou, estuda essa aula, ali eu comento um pouco o texto do Gadareno. Mas onde eu deixo isso muito mais claro é em uma mensagem chamada Vá Contar a Sua História. Ela foi ministrada em janeiro de 2022. Vá contar a sua história. Nessas mensagens que eu repito ali naquela aula, um trechinho dela na aula, a gente interpreta o texto de Marcos 5 do endemoniado Gadareno, mostrando que esse texto está ali registrado exatamente como uma crítica muito forte ao império e ao domínio do império intervindo naquele lugar.
aquela ideia de legião, né? Indo aos porcos, tudo isso tem um simbolismo muito profundo. Se você não estudou, vai lá, porque eu não vou repetir isso tudo agora aqui. Outra coisa também, na tentação de Jesus, você se lembra que foi Satanás quem disse que ele daria os poderes dos reinos desse mundo nas mãos de Jesus? Ou seja, era visto como sendo de Satanás. É assim que a primeira geração da igreja encarou esse poderio todo do Império Romano. Tanto Paulo quanto Pedro entendem que a autoridade é de Deus. Não a pessoa, mas a autoridade, o poder é de Deus. Mas esse poder de Deus foi usurpado por Satanás e sendo exercido. No entanto, não deixa de ser uma autoridade, é de Deus. Você vê isso, por exemplo, acho que na carta de Judas, não é? Dizendo, por exemplo, que o próprio arcanjo Miguel, se dirigindo a Satanás, não proferiu contra ele nada porque sabia da autoridade dele e disse então que o Senhor te repreenda. Nesse sentido, eles entendem, tanto Pedro quanto Paulo, entendem que a autoridade existe para punir o mal e para fazer o bem. Agora, e quando a autoridade não pune o mal? E quando a autoridade não faz o bem? Muitas pessoas usam esses textos para argumentar que a gente não pode, por exemplo, denunciar uma autoridade ou fazer algum protesto, ou que crente não pode fazer greve. Você está completamente enganado. O próprio Jesus, por exemplo, ele chega ao ponto de chamar o rei da época de raposa. Foi isso que ele chamou. Você vê o João Batista, que confrontando o rei, perdeu a cabeça. E muitos profetas do Antigo Testamento também. Já em Apocalipse, ele mostra que o império é uma monstruosidade. Os seus líderes são as bestas do império que oprimem toda a sociedade e o poder delas vem do dragão, do próprio diabo. Aula 95, o Apocalipse, uma aula recente que você pode aí rever e acompanhar. Nas cartas pastorais, que elas são editadas nesse tempo, ou seja, após esse tempo, elas pedem que os cristãos orem pelos reis e por todos os que detêm autoridade. E a intenção deles é que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica. O que eu noto aqui? Eu noto que eles perceberam que a igreja estava sendo tão massacrada, pessoas sendo mortas, arrastadas nas ruas, crucificados, né? Incendiados, entregues às feras, né? Aos bichos, né? Nas arenas. Tantas coisas que tinham acontecido com a igreja, nós já estudamos isso poucas aulas aqui atrás também, nós falamos sobre isso, que eles perceberam que os motivos pelos quais acusavam a igreja eram motivos que poderiam ser evitados. Vou explicar isso para vocês. Os romanos tinham a chamada Pax Romana. A Pax Romana era uma paz imposta. Nós não queremos briga, não queremos confusão. Você vê, por exemplo, isso lá no livro de Atos, quando, por exemplo, tem um rebuliço lá em Éfeso, quando um dos líderes da cidade, escrivão lá da cidade, vai lá no teatro, manda todo mundo falar, para com isso. Se esses homens cometeram alguma coisa, que seus acusadores vão nos tribunais, lá nos tribunais eles vão ser julgados e vai ser decidido. Essa revolta toda que nós estamos fazendo aqui está sendo uma perturbação à paz. O que vão nos acusar, ou seja, os romanos vão vir com o exército deles e vão dispersar todos nós aqui, vai prender um monte de gente, inclusive a gente como liderança, que não organizamos isso. Ou seja, os romanos não gostavam de briga, de revolta, de protestos, os romanos não aceitavam isso. Então, quando chegava diante dos romanos muitas reclamações acerca de um povo, de uma situação ou de alguém, eles já mandavam prender. Note quantas vezes Paulo foi preso por causa dos judeus. Os judeus o acusavam, os romanos o prendiam. Aí ele ali conversava com os romanos, via o que era livre de novo. Você via que isso aconteceu. Paulo, por exemplo, foi uma coisa, ele expulsou o demônio de uma menina, o pessoal fez um auê, já mandaram prender, chicotear, para depois saber que ele era romano e tinha que ser julgado.
Então, nota como que os romanos tratavam essas questões. Nesse período aqui, a igreja era acusada de algumas coisas que a igreja era acusada. Uma delas, a igreja era acusada algumas vezes de canibalismo, porque diziam assim, olha, esses cristãos, eles comeram a carne do líder deles e beberam o sangue do líder deles, uma alusão à ceia. O que os cristãos fizeram? A ceia agora não era mais parte de um culto público, a ceia só era participada agora entre os discípulos e normalmente em horários bem escondidos, madrugadas e coisa parecida, ou ao nascer do sol, isso nesse período histórico. Nesse período. Isso eu sei lendo textos dos pais da igreja. Outras acusações que tinham sobre a igreja era que a igreja ela desrespeitava a ordem social. Nós estamos diante de um povo que era muito patriarcal e no meio da igreja havia, por exemplo, o que havia no meio da igreja? Senhores e escravos juntos, coisa inaceitável, inclusive aqui no Brasil, na época do Império e tudo mais, tinha lá a igreja dos ricos e a igreja dos pobres, não é? A igreja dos senhores e a igreja dos escravos, não era junto a igreja, isso aqui, no Brasil, estou falando, né? Mas voltando, mas na igreja, no princípio, não era assim. Eram escravos e livres todos juntos. Era judeu e grego todos juntos, não importava o costume era o mesmo, não tinha indumentária diferente, porque eles eram um só. Outra coisa, homens e mulheres. Nós tínhamos líderes femininas no meio da igreja. E isso era um chute no patriarcado da época. Certamente alguns patriarcas, alguns homens assim, machistas, claro, denunciavam a igreja com relação a isso. Então, às vezes a igreja ia para a denúncia sem nenhum motivo. Eu tenho uma narrativa escrita interessante, é uma narrativa de um governador romano, de um determinado lugar, onde ele escreve para o César, dizendo que ele estava julgando, ele queria saber como é que ele ia julgar aqueles cristãos. Porque ele pegou duas líderes, né? Da igreja, que eram escravas e eram mulheres. E como é que ele julgava aquela situação? Porque ele em si não via nenhum problema naquilo, mas a sociedade ali estava os acusando como sendo pessoas que estavam desrespeitando, desorganizando a ordem pública. Então, a igreja desse período, o que resolveu fazer? Vamos tomar algumas providências dentro da igreja que não escandalize, não seria a melhor palavra, mas que não provoque o mundo ao nosso redor para a gente não ser acusado. Era essa a situação que a igreja está vendo naquele período. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. É isso que eles queriam, nós queremos tranquilidade, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nota, se eles estão dizendo que queriam que todos os homens seriam salvos, que era o que Deus deseja, eles estão dizendo, então nós vamos orar para que eles sejam salvos. Então, note, esses que eram do governo não eram da igreja, não é? Então, essa atitude deles era uma atitude prudente para evitar um conflito nesse tempo. Então, é uma atitude sábia. Outra coisa que acontece na igreja mais do que fundar novas comunidades, como a época de Paulo, que saía viajando e muitos outros ministérios itinerantes, né? Você tem Zenas, você tem Apolo, você tem Paulo, né? Você tem os discípulos de Paulo como Timóteo e Tito, que ele vai deixando nos lugares. E aqui, eles estão nesse período com a preocupação de organizar essas igrejas. Porque sem a presença dos apóstolos, precisaria de uma liderança mais forte, porque o problema da igreja nesse período eram dois. Tem um problema externo, que eles queriam evitar conflitos externos. Por que evitar conflitos externos? Porque eles estavam com fortes conflitos internos.
Os conflitos internos eram tantos que ele falou, vamos evitar os de fora, vamos viver de uma maneira que a gente evite problemas com os de fora, porque dentro a gente já tem muita coisa para resolver. E para resolver os problemas de dentro, o que eles fazem? Eles estabelecem com uma autoridade um pouco diferente lá das cartas de Paulo e até mesmo do livro de Atos, a autoridade dos presbíteros, bispos e diáconos. A igreja fica um pouquinho mais hierarquizada e essa liderança um pouquinho mais de poderes e decisões do que era anteriormente. Por que razão? Exatamente para controlar o problema das heresias no meio da igreja. Assuntos que nós vamos discutir bastante ainda, não só nas cartas aqui de Timóteo e Tito nas próximas aulas, mas nas cartas de João também. E um assunto praticamente polêmico, e é esse assunto que eu vou ficar daqui até o final da aula, as mulheres. O caso é que nesse tempo a igreja está inserida em sociedades muito machistas e patriarcais. E o que acontece? A igreja não era assim. Porque desde Jesus não era assim. Vamos estudar isso rapidamente, algumas coisas que eu vou ler muito rápido, até na apostila, eu vou ler trecho aqui da apostila, porque já foi ensinado isso em detalhes em outras aulas. Foi ensinado isso na aula 39, a intenção de Jesus quando criou a igreja. Jesus, ele tinha discípulas. Você vê, por exemplo, em Atos 9, quando Pedro vai recitar uma discípula chamada Tabita, ou Dorcas, e é uma discípula, está lá escrito isso. Lá em Lucas 8, você tem Maria Madalena, você tem Joana, você tem Susana, algumas outras que não sabiam o nome, eles só narram como algumas outras, que viajavam juntos no grupo lá de Jesus, tinham discípulas, seguidoras de Jesus. Muitas vezes Jesus se dirigia às mulheres no seu ensino, dando a elas o mesmo direito que os homens. Por exemplo, aquele texto, olha aquele texto de Mateus 12, 48 a 50. Tudo isso está lá naquela aula, mas eu estou só revisando aqui com vocês. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No contexto do Oriente Médio, um palestrante pode muito bem apontar para um grupo de homens e dizer: aqui estão meus irmãos, meus tios e meus primos, né? Mesmo que não tenha esse parentesco com eles, né? Consideração do coração, primo, né? Pode fazer, mas tudo bem. Mas nunca ele poderia apontar para os homens e dizer: aqui estão meus irmãos, minhas irmãs e minhas mães. Nunca. Isso o homem se sentiria ofendido. Então, se Jesus apontou para os discípulos dizendo isso, claramente haviam mulheres ali, porque senão ele não diria isso dessa maneira. Então, a visão que Jesus tinha sobre as mulheres influenciou o seu ensino e também o seu modo de ensinar. Por exemplo, como ele tinha discípulas, ele também dava exemplos que não era somente coisa do mundo dos homens, mas coisas também do mundo das mulheres. Por exemplo, nas parábolas de Jesus, muitas vezes ele narrava uma parábola duas vezes, ou um exemplo para homem e outro exemplo para mulher. Exemplo disso, vamos lá. Não se põe remendo de pano novo num pano velho. Não se põe vinho novo em odres velhos. Quem cultivava vinho eram homens, mas quem fazia remendo de panos eram mulheres. Então Jesus cita dois exemplos, um do mundo das mulheres ou do mundo dos homens. Por exemplo, sobre oração, ele cita aquele homem que vai e bate na porta lá do amigo à meia-noite. O ator principal era um homem, e é um exemplo sobre oração. Lá em Lucas 18, em Lucas 11 ele cita do homem, em Lucas 18 ele cita de uma mulher que fica lá insistindo com aquele juiz iníquo, né? Então a atriz principal é uma mulher. Em Lucas 13, por exemplo, sobre o reino de Deus, ele fala que é como um grão de mostarda que um homem semeou na terra, porque isso é serviço dos homens. Ou é como o fermento que uma mulher misturou numa grande quantidade de farinha, o mundo das mulheres. Em Lucas 15, ele fala da parábola da ovelha perdida, era o mundo dos homens, a área pastoril era dos homens. Mas a parábola da moeda perdida, isso era do mundo das mulheres. Então nota que Jesus tinha esse cuidado de tornar a sua pregação também compreensível às mulheres, porque boa parte do seu auditório também eram mulheres.
Então, a maneira de Jesus tratar a mulher era muito diferente, em diversos sentidos. Eu vou pular aqui algumas coisas, você pode ler na sua apostila ou rever aquela aula que eu dou muito mais detalhes, como por exemplo aquele detalhe de Lucas 13, quando Jesus pega uma mulher que estava com escoliose, encurvada, lembra? Ele traz ela para frente, ele não vai lá curá-la, ele a chama e a traz para frente ali da sinagoga e ali ele cura. Gente, aquele lugar a mulher não podia andar. A mulher tinha que ficar lá no fundo, ela não poderia ir lá na frente da sinagoga. Jesus faz isso. E a conversa mais longa registrada de Jesus com alguém nas Escrituras é João capítulo 4, que é com uma mulher. Olha essa frase: se Jesus dava a mesma importância aos homens e às mulheres, pode um seguidor de Jesus ser misógino? Boa pergunta, que merece uma boa resposta, um redundante não. Não pode. Seguidor de Jesus não pode ser racista, porque em Cristo não há judeu nem grego. Seguidor de Jesus não pode ser misógino, misógino é que tem horror às mulheres, ou que trata a mulher como algo inferior. Não, porque no reino de Deus não existe nem homem nem mulher. E um seguidor de Jesus também não pode ser classista. Ou seja, quem é classista? O cara bajula rico e não anda com os pobres, né? Aquela coisa toda. Porque em Jesus não existe nem escravo nem livre. Portanto, é assim. Na primeira geração, eu falei lá na época de Jesus, na primeira geração da igreja, aqueles primeiros discípulos que ouviram de Jesus e seguiram, e no caso Paulo também, que se converteu naquele período, você vai ver que havia uma grande abertura para as mulheres. Vamos relacionar. Priscila é uma muito citada não só aqui na Carisma, como secretária da Carisma, mas Priscila é uma personagem importantíssima ali para Paulo em Corinto, por exemplo, e em Éfeso também. Ela não só exercia uma forte liderança tanto na igreja de Corinto como na igreja de Éfeso. Ela, juntamente com seu marido Áquila, é interessante que nas citações, exceto na primeira citação que ele fala que encontrou um Áquila e a sua mulher Priscila, todas as outras citações, Priscila é citada na frente do Áquila. E esses irmãos foram assim, eles, por exemplo, que instruíram Apolo, que discipularam o Apolo. Apolo é provavelmente o autor da carta aos Hebreus, que nós ainda vamos estudar. Um discípulo ali, um discípulo de segunda geração já, né, de Paulo. Porque Paulo discipulou então Áquila e Priscila, e a Priscila e o Áquila discipularam o Apolo. Muito bem. Tinha uma mulher notável entre os apóstolos, chamada Júnia. Isso lá em Romanos 16:7. Febe, em Romanos 16:1, por exemplo, era uma líder da igreja de Cencreia. Tem uma expressão, aqueles que trabalham no Senhor. Você vai ver isso na carta aos Tessalonicenses. Paulo, quando ele se refere lá nos Tessalonicenses, aos que trabalham no Senhor, essa expressão trabalha no Senhor, claramente se refere a irmãos que estão liderança no meio da igreja. Seja liderança, como a igreja tinha reuniões nas casas, seja liderança das igrejas nas casas, ou seja até mesmo dentro do governo da igreja, de um modo geral, dentro da cidade. E a Bíblia cita por nome mulheres que trabalhavam no Senhor. São elas Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, a irmã de Nereu, que a gente não sabe o nome dela, tudo lá em Romanos 16. Então você vê que havia muita liderança feminina no meio da igreja também. As mulheres podiam profetizar, lembrando que profetizar não é só assim diz o Senhor, tal. A pregação também é uma forma de profetizar. A gente explica isso numa aula, a aula 63, chamada O Dom de Profecia. Lá nessa aula você vai encontrar explicação sobre isso. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Bom, ficou claro que na época que Jesus dava abertura para as mulheres, que na primeira geração da igreja havia muita atuação das mulheres. Só que agora nós estamos num tempo da igreja onde só o fato de ter mulher na liderança já era suficiente para ter acusações contra a igreja de que ela estava desfazendo a ordem social e, por causa disso, sendo levada a tribunais. A gente tem isso na história escrita, gente, como eu já lhes falei. Aliás, já apareceu aqui em aulas passadas.
onde um líder romano escreve falando disso como sendo um problema de tumulto. Então, o que a igreja nesse período faz? Começa a agir de modo a tirar a mulher da liderança da igreja. Olha só esses dois textos de Timóteo, como ele, principalmente mulheres que estão me ouvindo, queridas alunas que estão ouvindo. É chocante ler esse texto fora do contexto. Dentro desse contexto que eu estou falando de moderação, de evitar perseguição, a gente entende o texto. Mas se você tira esse texto desse contexto que eu estou passando, agora vocês entendem por que no dia daqui eu faço esse estudo histórico-crítico? Porque sem estudar o histórico-crítico e situar dentro do momento, a gente não entende esses textos e fala, nossa, que texto é esse? De fato, muito machista o texto, mas necessário para aquele momento. Olha esses dois textos. Detalhes, eles só aparecem nas cartas pastorais com essa ênfase. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. 1 Timóteo capítulo 2, de 11 a 15. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi, olha o argumento dele, primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Tira esse texto do contexto e fica assim um texto difícil de engolir. Desculpa aqui quem é machista e pensa de outra maneira. Tito capítulo 2, de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Muito bom texto aqui. Mas assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a sujeição ao marido aqui, a fim de que, olha o texto, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Gente, não crucifiquem esses irmãos. Aqui existe uma aculturação da igreja aos códigos familiares da cultura da época. Vou dar um exemplo disso para vocês. Eu conheço irmãos que trabalham no mundo dos muçulmanos. Muçulmano é uma coisa muito grande e existem diversos tipos de muçulmanos, assim como existe diversos tipos de cristãos, o católico, o ortodoxo, dentro dos evangélicos, imagina quantos que não existem, mesmo dentro dos católicos, né? Os franciscanos, os beneditinos, e cada um tem costumes diferentes. Alguns têm indumentária própria, outros não, não é? Existem aqueles que fizeram votos de celibato, existem outros que são padres que casam, enfim, né? Tanto os católicos quanto os protestantes. Os protestantes tem uns que têm indumentária própria, o homem tem que se vestir de tal maneira, a mulher só usa vestido, outros não, você pode vestir bermuda, o outro não pode, enfim, você sabe como é que é nos dias de hoje. No meio muçulmano também. Você tem desde os mais radicais em que a mulher usa burca, né? Do outro que a mulher só usa lenço e do outro que a mulher pode vestir roupas ocidentais e todos os tipos. Por exemplo, determinados países, o homem e a mulher, casado, pode ter uma relação como nós temos aqui no Ocidente. Pode sair de mãos dadas, abraçado com a sua esposa, beijar a sua esposa, tudo bem. Determinados países, você não pode beijar a sua própria esposa na rua, só dentro de casa. Em outros países, a mulher ela não pode mostrar os cabelos na rua, só dentro de casa. Em outros lugares e outros, vamos chamar assim, de denominações muçulmanas, você tem, por exemplo, estou falando dos nossos dias, gente, não estou inventando nada da história, dos nossos dias. A mulher não pode andar do lado do homem. O homem tem que andar na frente e a mulher seguindo ele atrás. Se você é um missionário cristão e vai para esses lugares onde você não pode se identificar como cristão, você tem que arrumar um emprego e trabalhar lá de modo discreto, o que tem que fazer? Você tem que andar como aquele povo anda. Então,
mesmo não concordando, mesmo você entendendo que homem e mulher são iguais diante de Deus, se fosse nos dias de hoje, em alguns desses países, você precisaria andar alguns metros na frente da sua esposa, não poderia segurar a mão da sua esposa na rua, sua esposa não poderia mostrar o cabelo na rua, você não poderia dar um beijo sequer na sua esposa na rua. Então, para quê? Para que você pudesse ter espaço para conseguir pregar o Evangelho. Muito bem. Nesse caso, esses irmãos precisaram fazer essa aculturação da igreja aos códigos familiares de cultura da sua época, para que as igrejas não se tornassem suspeitas e não fossem denunciadas e perseguidas pelo império. Como está escrito, né, no livro de Tito que nós lemos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu não coloquei na nossa apostila, mas eu acrescento outros textos aqui, por exemplo. Quando ele fala dos moços, né, ele fala que eles tinham que ser criteriosos. Por exemplo, explicando aqui melhor, ele fala aqui de Tito que ele tinha que ter linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Um outro momento, ele fala dos servos, né, para eles os escravos serem obedientes aos seus senhores por uma razão, para ornar, adornar, tornar bonito em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Ele fala que a gente tem que proteger a doutrina, a pregação do Evangelho, que se a gente falar que o escravo é igual ao seu senhor, ninguém vai mais ouvir a gente, vão jogar fora vão se fechar para o Evangelho, então nós vamos nos comportar dessa maneira nesse tempo. Então, aqui tem essa adequação. Nós não sabemos todos os detalhes de como a igreja era perseguida, embora nós sabemos alguns deles por narrativas históricas, como nós já lemos em aulas passadas aqui, e como que eram denunciadas essas práticas, mas porque nenhum de nós estava lá para saber a tensão que era sobre a igreja com relação a isso. Agora, no entanto, aqui estou trazendo para nós, seria essa decisão da igreja, essa das mulheres serem confinadas apenas ao trabalho doméstico e que elas fiquem caladas na igreja, seria essa uma decisão perpétua? Seria esse um mandamento para todas as épocas e todas as gerações da igreja só porque está na Bíblia? Ou seria uma decisão momentânea, um jugo a ser modificado com sabedoria? Como foi, por exemplo, a imposição da comida de Atos 15. Em Atos 15, compara Atos 15 com 1 Coríntios 10. Em Atos 15 é proibido comer comida sacrificada ao ídolo. Coríntios 10, Paulo falou, pode comer, não tem problema. Pode ou não pode? Como eu disse, tem que colocar dentro do seu quadrado, dentro do momento histórico onde aquilo está acontecendo. Portanto, eu digo, usar esse texto de Tito 2 e de Timóteo 2, fora desse contexto que nós estamos falando, para oprimir as mulheres, hoje, nos nossos dias, aqui no Brasil, lamento meu irmão que faz isso, porque mulher geralmente não faz, embora tem mulher que faz isso também, tá? Tem um monte de mulher machista por aí, acredite se quiser, mulher machista, tá? Eu conheço algumas, tá? Mulher machista. Essas pessoas, usando esse texto fora desse contexto, lamento, é uma desculpa para mostrar até um caráter distorcido de alguém que quer oprimir a outra pessoa. Então, precisamos saber como usar essas chaves do reino na nossa geração. Assim como os irmãos da igreja em Jerusalém deixaram mais leve o jugo dos irmãos, liberando-os da obrigatoriedade da circuncisão. E assim como Paulo tornou mais leve o jugo dos irmãos, liberando-os dessas restrições alimentares, nós precisamos também buscar compreensão sobre a direção do Espírito Santo concernentes a alguns assuntos. Por exemplo, em Atos 15, 28, nós precisamos dizer aqui lá, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Como é que eu sei que é o Espírito Santo falando? Você já estudou aqui como ouvir a voz do Espírito Santo? A gente sente paz. A gente sente paz. Eu acredito que nós precisamos superar essas relações patriarcais na igreja e nos nossos lares.
a violência contra a mulher e a misoginia, elas devem ser combatidas hoje pela igreja como uma promoção de justiça social vinda do reino de Deus. Nós precisamos repensar como igreja uma divisão mais igualitária de papéis e funções. Veja, pensar como igreja, principalmente para dentro da nossa casa e dentro das nossas famílias. Assim, tantos homens precisam ser, sabe, solidários. Assim, eu vou te falar uma coisa. Por quê? Olha como nossa sociedade é machista. Nossa sociedade é machista por quê? Normalmente o eleito é um homem e a mulher ela se encarrega do quê? De obras sociais. Não é? Então, o prefeito, ou o governador, ou o presidente é responsável, né, pelo executivo, pelo tomar as decisões, e a mulher é o quê? Obras de solidariedade, obras sociais e tudo mais. Não é errado fazer isso. Eu só estou dizendo, mas não podemos trocar isso? A mulher não pode mandar e o homem fazer obras sociais, o homem não faz obra social. Por que não? Então, o que eu quero mostrar é que nós precisamos repensar que os homens também têm que ser solidários, o homem também tem que ser cheio de ternura, ter cuidado para com seus filhos e também as mulheres têm que ter a liberdade de desenvolver sua profissão. Conflitos que eu já vi aqui dentro da Carisma de casais cujo homem é um desorganizado, a mulher é super organizada, mas, como ele é o cabeça do lar, aprenderam que é ele que tem que cuidar das finanças e não ela. E o casal está sempre no vermelho, porque o cara não deixa a mulher opinar na questão monetária dele. Outros, por exemplo, quando querem ser um pouquinho mais moderado, então, não, tudo bem, eu tenho o meu salário, você tem o seu salário, a gente combina aqui, eu pago essa conta, você paga essa conta, tudo mais, tal. Tudo bem, vai aí, vai de cada casal, como é que você vai levar? Minha questão é o porquê que fazem essas coisas. Por que, se a mulher for mais organizada, por que ela não pode tomar decisões e por que tem que ser o homem que tem que tomar decisões? Ou por que a mulher tem que pedir permissão para o homem para tomar alguma decisão? Não é? Então, nós precisamos de relações mais igualitárias, onde a gente converse mais e seja muito mais próximo, porque no reino de Deus não tem essa de homem ou mulher. Em qualquer gesto que promova uma libertação da mulher, tem também um reencontro do homem com a sua liberdade, porque não é só o oprimido que é uma pessoa presa, né? O opressor também é. Então, nenhum dos dois são de fato livres. O opressor e o oprimido, nenhum dos dois são livres. Então, se nós queremos ser livres, precisamos de uma verdade bem clara, que nos liberte, que nos torne mais gente, mais pessoas. Vamos voltar aos ensinos de Jesus, rever a maneira como ele tratava, ver como a igreja reagiu disso imediatamente e entender que esse momento bíblico aqui desses textos é um contexto histórico específico, de um momento específico, de uma situação específica, necessária, como eu disse, como se fosse hoje dentro do mundo muçulmano, necessária uma adequação cultural para evitar choques desnecessários. Vou ler o texto aqui final da nossa apostila. Que Deus levante na igreja líderes que com toda sabedoria, equilíbrio e direção do Espírito Santo saibam encontrar o melhor caminho e usar a autoridade que lhes foi conferida, as chaves do reino, para abrir portas a diálogos que tornarão a vida do povo de Deus mais leve e mais próxima da pregação ou do jugo de Jesus. Texto de Jeremias, capítulo 3, versículo 15, eu encerro dizendo: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Seja assim, seja essa a nossa oração, que Deus levante não só pastores no sentido pastores da igreja, mas líderes para a própria nação que tenham também esse mesmo coração, porque esse é o contexto de Jeremias. Vamos aí às perguntas. O Justino pergunta aqui para a gente, você citou que a igreja precisa ser atualizada, organizada e equilibrada. Sim, nesse momento eu estou falando, nesse momento da aula, era falando especificamente do que aquela igreja estava fazendo, mas isso é para nós também, você leu certo. Seria uma reforma para marcar o caráter da igreja diante dos acontecimentos que influencia na credibilidade da mesma? Gostei dessa palavra.
acontecimento, uma mudança uma marca na igreja que influencia na credibilidade dela. Porque eu estou vendo que a igreja dos nossos dias, e eu acho que você passou isso na sua pergunta, e essa é a minha opinião também, a igreja dos nossos dias está pagando muito caro pelos erros que ela cometeu nesses últimos anos agora. Então nós estamos com uma série de assuntos que nos trazem uma falta de credibilidade. Vocês sabem como eu sou crítico do envolvimento da igreja com política. Isso trouxe uma descredibilidade enorme para a igreja. Trouxe partidarismo para dentro da igreja. Trouxe divisão para dentro da igreja. Segundo, dinheiro. O que mais se falava de igreja é com relação a dinheiro. A maneira de tratar a questão de dinheiro. Os escândalos de dinheiro. De pastores roubando dinheiro do MEC e tantas outras coisas aí que você... MEC não McDonald's, MEC Ministério da Educação. Envolvimento, né, dentro das próprias igrejas dessas questões de corrupção. Então tudo isso trouxe uma descredibilidade à palavra da igreja. Seria importante... Isso não é de agora. Isso já vem de muitos anos atrás, de televangelistas, né, de TV e de rádio, que trouxeram este peso sobre a igreja. Vocês sabem muito bem disso e você pega lá de trás de alguns bem conhecidos que tivemos aí, hoje alguns pastores viraram verdadeiros cabos eleitorais. Então, e não é só na questão de política não, porque anos atrás não era político o problema da igreja, era dinheiro, era imoralidade e tantas outras coisas. Portanto, sim, a igreja precisa rever algumas situações, a igreja precisa ser atualizada, talvez tirar o poder ou visibilidade de algumas dessas pessoas. Tem igreja hoje que tem banco, tem igreja hoje que tem redes de TV e de rádio, igrejas que têm aviões. Tem avião aí de igreja transportando droga. Gente, tá um caos, tá um caos. A igreja precisa não só de avivamento, de restauração, mas também de reforma. Nova forma, um novo jeito de ser igreja. E eu lamento dizer que talvez essa geração inteira aqui, e eu estou nela, né? Essa nossa geração tenha que morrer no deserto. Quem sabe lá adiante surge uma outra geração da igreja. Sou um pouco caótico nesse sentido, mas enquanto isso vamos estar aqui, chatos, pregando e falando que a igreja precisa mudar. Justino completa aqui dizendo: eu vejo que com o avanço tecnológico e do conhecimento e dos esclarecimentos de assuntos delicados, alguns textos em futuro bem próximo terão que ser revistos. Veja bem, eu não acho que o texto bíblico tenha que ser revisto, né? Pegou muito mal uma expressão de um pastor conhecido, dizer que temos que atualizar a Bíblia, e isso foi muito mal compreendido. Mas eu acho que nós precisamos estudar melhor a Bíblia Sagrada. Hoje, por exemplo, eu citei um texto que dentro do seu contexto ele está correto, mas tirando do seu contexto ele não serve. Mas ele nos serve como quê? Como uma atualização para nós, como um exemplo para nós do que a gente tem que fazer nesses momentos em que a igreja precisa tomar algumas decisões que têm a ver com a cultura, com a época, com o jeito de ser. Vamos lá. Eduardo pergunta o seguinte: Anésio, já que todo alimento vem de Deus, eu poderia ter comido todos os doces do dia de Cosme e Damião que eu recusei em toda a minha infância? Passei muita vontade. Deixa eu te falar um negócio. Olha a minha resposta. Por você precisar perguntar isso, você não pode comer. Como assim? Eu te explico, calma. É óbvio que tua pergunta, não estou falando da tua pergunta aqui, não é disso que eu estou falando. Mas se na época você comesse, você ia ter consciência pesada. Nota que Paulo fala isso por causa da consciência, não pergunta. Ora, e se a pessoa perguntasse e aí aquilo ficasse na cabeça dela? Então não coma. Então, a questão é a consciência.
Se isso está resolvido na tua cabeça, faz igual a minha avó, não teria problema nenhum, pode comer. Se isso não está resolvido na tua cabeça, não coma, por causa da consciência. É isso. Mas, por exemplo, eu vou te falar, sabe minha posição? Minha posição é o seguinte: se comer faz parte do ritual, eu não como. Por que não? Porque eu não quero participar de um ritual que não tem a ver com a minha fé. Eu não vou prestar um culto que não tenha a ver com a minha fé. Eu respeito outras religiões, mas eu não vou participar de um culto deles só para dizer que eu sou um cara aberto e tudo mais. Não vou. Não vou, porque eu não vou cultuar aquilo. Não faz parte da minha formação. Agora, se o comer simplesmente tem a ver com a generosidade, que está todo mundo distribuindo doce e tudo mais, eu como sem problema nenhum. Nenhum problema. Então note que tudo tem a ver com consciência. O Johnny pergunta o seguinte: boa noite. Boa noite. Pergunta: será que a igreja de hoje, de alguma forma, precisa se adaptar ao contexto atual de vida que temos? Johnny, eu acho que sim. Aqui foi citado alguns aqui para nós. Eu vejo a questão da mulher. Isso ainda não está resolvido dentro da igreja. Na sociedade está mais bem resolvido do que dentro da igreja. Embora não está completamente resolvido, só disse que eu sou a favor. O racismo não está resolvido na sociedade e tem um pouco dentro da igreja, sim, tem um pouco dentro da igreja. Ah, Nésio, não tem, eu não tenho problema de pretos e brancos dentro da igreja. Tá, mas você, por exemplo, você lê um livro de Wisben, Warwick, Jenson, tal, aí você lê, mas quando você vê lá Juan Pablo, lá, você não lê. Então, às vezes, as pessoas têm esse preconceito com teólogos latinos, só aceita teologia norte-americana, só faz grandes conferências chamando um pregador norte-americano, inglês ou de fala inglesa, mas se tem um conferencista, principalmente aqui, Sudeste tem isso, e o Sul mais ainda do Brasil, se o conferencista, por exemplo, é um nordestino. Então existe preconceito, sim. Isso é racismo. Isso tem dentro da igreja, sim. Mas na sociedade é mais forte ainda, visto aí o que aconteceu com Vinícius Júnior, jogador de futebol, o racismo institucionalizado ali dentro do futebol espanhol. É racismo, sim. E a igreja precisava lidar com isso. A própria questão da ecologia, que a igreja precisa se atualizar um pouquinho melhor nisso, e daí por diante tem tantos outros assuntos que precisamos tratar. Marcos pergunta o seguinte: Anésio, há um Paulo revolucionário em Gálatas e um Paulo reacionário em Timóteo. Há uma chance de não ter sido o mesmo autor que escreveu esses textos? Marcos, eu acho que eu respondi isso no começo da nossa aula, hein? O começo da nossa aula é sobre isso. Quem de fato escreveu o texto de Timóteo? Então, existe aquela postura que não foi Paulo, ou seja, que foi discípulos de Paulo que escreveram. Mas eu não sei por que os discípulos escreveriam uma coisa para Timóteo, no caso, entendeu? Ou colocando Timóteo como alvo, né? Acho que teria outra maneira de se escrever. Já existem aqueles que falam, não, foi Paulo mesmo que escreveu. Tá, mas aí algumas coisas ficam incoerentes com o que o próprio Paulo ensinava. Parece, como você vê aqui, você vê choques. E aí vem a minha postura. Na minha opinião, pegaram textos realmente de Paulo, de bilhetes escritos para Timóteo, e aí colocaram junto com esses textos assuntos do presbitério, ali, da liderança da igreja da época, lidando com os conflitos que haviam ali na época. Disso saem essas cartas de 1º e 2º Timóteo e de Tito. Essa é a minha opinião. Então, de fato, nós temos aqui essa ambiguidade de autoria e a necessidade, eu estou até defendendo a necessidade deles terem feito isso. É isso. E para mim são textos inspirados, tanto uns quanto outros. É isso. Gente querida, Deus abençoe, graça, paz, bênção. Até terça-feira que vem.